Ah, tá. Deixa, vai cair. É o quê? Eu já comi uma vez uma buchada de bode. Não, aí não é boa, não. Não, mas essa tava? Aí, Mas tá era vendo? um monte de coisa, um monte de coisa. Uma vez só que nós fomos na casa de uma mulher, nem lembro, eu era pequena ainda. Essa era gostosa. Boa noite, a paz a todos. Tá no barbeiro, cheguei Oi, agora. Valdo. Valdo disse que Boa noite. você mandou carne de bode para o Pedro, né? Olha a confusão. Pode pegar. Foi só a foto. Olha o Alex. E aí, Alex, boa noite, meu irmão. O Alex Olá, já está boa com noite. vontade. Uma buchadinha? Boa noite. Boa noite, Laudemir. Mas o Valdo só fez inveja para o Pedro. Principalmente a canjica, que aqui nós chamamos a polenta de canjica, né? Isso. Ah, é? É, porque é de milho verde, a gente chama canjica. Não, Isso mas mesmo. aqui canjica é quando é de milho cru. É, Que Isso. cozinha, lá né? é manguzá. Nossa, Nós pegamos milho. A canjica aqui, nossa milho aqui na hora. daqui de São Paulo, do Sul, Sudeste, no Nordeste é o manguzá. O Isso. manguzá. Ah, esse que é o manguzá lá? Isso. E a canjica de lá é mais ou menos o curau daqui Isso. nosso, mais ou menos ali a polenta, só que a polenta É salgada, né? Isso. Viu, Alex? O meu hobby é cozinhar. O que eu gosto mais de fazer é cozinhar. Ótimo. É a canjica, o curau. Eu pego o milho, passo no liquidificador, boto creme de leite, leite de moça e o coco ralado. Certo. Ah, é doce. Mas, Valdo, quando eu for para aí, você vai tirar o leite, né? E não fazer para você uma buchada, eu fazer na hora, uma buchada, viu? Que é muito gostoso. Sim, mas aí eu quero a canjica, mas eu quero sem leite, eu quero no leite do coco. Tá espremidinho, né? Metido. Espremido Isso, no pão. leite do coco. Metido. Olha, quando o Pedro disser que não gosta de alguma coisa, que não é assim, é porque ou é carne ou tem leite, tá? Então, Isso. é por isso que ele fala, não, buchada não sei lá, não, porque é carne, ele não come. Não come carne? Não, me apareceu essa coisa agora, que nada que é de boi, nada de chifre de boi dá certo mais. Mas por quê? Tolerância. A carne, tudo, é todo derivado do gado. Ah, bom. Pensei que era aquela frescura que agora que ninguém come mais carne. Não. Se for gado importado, se for gado importado, vai. Olha, Alex, você não acredita. Deixa eu contar para você o que eu fiz. Esses dias eu fui no supermercado e estava lá uma promoção de costela de Angus. Angus, gado Uma bom. promoção da costela de Angus, o mesmo preço da costela do boi Normal. normal. Do zebu. Eu comprei a de Angus, né? Lógico, né? Como eu sou alérgica, eu tive que comer até o osso. Ai, aí. Só que tem uma coisa, hein, Alexis? Eu percebi uma coisa, ela tem mais gordura do que a normal. É, um pouco mais gorda. Viu, Daí... você fazer uma carne de angu boa, costela, você pega ela, chegar em casa, passa limão nela, limão, aí lava ela, aí pega alho, bota papel laminado, bota uma meia hora no fogão, no forno, né? Aí eu quando não ela lavo passar meia hora, carne. você tira, aí bota azeite em cima e manteiga de garrafa, ou manteiga normal mesmo, aí deixa ela dourar. Aí fica muito gostoso, fica. Opa! Eu não lavo carne. Você lava, Alex? Não, não costumo. É muito bom. Mas com limão, ele deve ser para dar um gosto aí e para dar uma. Ah, sim. Né? Fica fofinha, fica fofa. Eu asso as minhas aqui no fogão, eu tenho fogão de lenha, né? Tem forno de lenha, aí eu asso no fogão de lenha, né? Faço na panela de barro, lá na panela de barro também eu faço. Certo. Ótimo. Oi, Valdivino, agora você voltou? Graças a Deus. Tá sem som, Valdivino. Aí, seu Valdivino. Oi, Neide. Oi, Fia, tudo bem? Tudo bem, querida? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Neide. Boa noite, dona Neide. Boa noite, amados.
Boa noite, João Boa noite, Verdun. João. Aí, Boa noite. Verdun. Boa noite, Diego. Seja Boa bem-vindo. noite. É a cara do seu pai. Boa noite, obrigado. Ele é filho de Eu, quem? como não conheço, não posso dizer nada. Eu também. Então, pois é. Eu não estou errado, não, né? Você é filho do Edilson, né? Sou eu mesmo, É você mesmo. Mas o Edilson aí de Floripa? Isso mesmo. Ah, tá, parece mesmo, ó. Não Ele falei? fica domingo com a gente, é esse? É isso, principalmente tá. o cabelo. O cabelo parece muito. Ah, sim. Lembra demais. Ô, Diego, você não está num quadro de culinária, viu? É que é uma prévia. Tudo bem. Oi, Alex, boa noite. Oi lá, Oi, Luísa. Luísa, Boa querida. noite. Ô, Gabriel, Eu achei que o Diego fosse seu Marcos, filho, parece muito o cabelo. Então. Os bonitão, tudo tem cabelo assim, desse jeito. Mas, o menina, não é frescura, não é chatice não comer carne, viu? Eu não como carne vermelha também, não. Isso é bom, Mas isso é bom. você sabe, Luísa, deixa eu falar para você, que tem gente que não come carne agora, por causa dos bichinhos, não sei o que lá, isso que eu falei. Mas eu estava brincando com o Pedro. Mas você sabe que esses dias eu fiquei sem comer carne? Eu estava fazendo só legumes para fazer uma dietinha. Você sabe que eu estou gostando da ideia de ficar sem carne? Eu não, já não Muito como gostoso, carne né? desde os meus 20 anos. eu só Verdade, como salada. Quando eu for aí na sua casa, nós vamos fazer, então, uma dieta mesmo. Eu vou, Luísa. Não, tem franguinho, pode ter outra coisa, mas carne de porco eu tenho alergia, me dá uns caroços, parece uns tumor. Uhum. E carne de vaca eu tenho nojo. Verdade? Eu e o senhor ali vamos comer só legumes e franguinho. Não, eu também, viu? E peixe, né? Eu só como Peixe, salada. nossa, peixe é maravilhoso. Salada É com que- bife, né, Alex? Não, São Paulo não, é caro. salada mesmo. Só que a minha salada é umas folhinhas de bisteca, né? Uns galinhos de bife. De vez em quando eu corto em rodela, assim, aquele lagarto também. Aí eu faço uma salada dessa Casinha aí. de bacon. As folhinhas Isso. de picanha. Folhinha de pressão, né? picanha também é bom. É bom. Eu Eu preciso amo parar, porque eu também sou Cara. carnívora, viu? verdura. Dizem que é bom alternar, né? Durante a semana. Uma vez por semana é bom. Não, tá bom alternar, porque no bolso tá doendo a carne de vaca. É Tá verdade. doendo. Tá difícil. Aqui tá 32. Então, E aqui tá 35. É isso aqui a aí. gente, aqui eu compro fraldinha por 27, 28. Não tá barato. Então Aqui tá aqui 35. produz muita carne. O meu estado aqui é um estado que produz muita carne. E aqui Mas, não tem principalmente- carne de segunda nem terceira. Tudo é uma carne só. Isso aí. Aqui só é carne com osso e carne de osso. Não existe outra carne. Não. 1 quilo de carne é caro para uma Coxa família, né? mole é 20. Porque 1 quilo de carne não é nada. É caro, verdade. sim. É caro. Mas deixa eu dar uma boa noite aqui para o Reginaldo. Olá, Reginaldo. A gente está nesse papo carnívoro aqui, mas é só enquanto não chega Isso é um papo bem mais gostoso, hein? gente aí. É bem gostoso, isso mesmo. Uma boa noite para todos aí, que Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite, Boa Reginaldo. noite. Boa noite, A gente tem Sandra. que pesquisar. Oi, boa É. noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Amém. Ô, seu Dilson, chegou tarde hoje, hein? Perdeu? O churrasco, Perdeu. o churrasco vai ser onde? Eu cheguei no final da carne. Então, a gente estava esperando o Diego oferecer, mas ele não ofereceu ainda. A gente entrou na conversa aí, estava todo mundo falando de carne, então quer dizer que a carne já está resolvida. Já está resolvida. Talvez é o carvão, o sal.
Já decidimos Nós que vai vamos ser comer costela uma- de ripa e picanha. Agora, quem vai pagar, a gente vai decidir agora. Pra quem tá- é o lugar onde é mais barato, né? Nós vamos pra lá. Não, cada um leva Pois um é. quilo, tá para todo mundo. Se cada um levar um quilo, tá ótimo. Dá um, Opa. É verdade, Sandra, é verdade. Sai barato cada um daí. paga um quilo aí, né? Eu levo carne moída para fazer cáfica, aqueles espetinhos de cáfica. Dá para fazer um churrasquinho bom. Tá, gostoso. é isso aí. Eu tenho, uma- Ô, Pedro. eu tenho um aparelhinho aqui que eu fiz pela internet. Oi, Lu. Tá vendo o filhão aí? Desculpa. Então, eu estava olhando para ele mesmo, para Diego. É. Falou no churrasco lá na casa Ô, dele. Diego, você tá bem na fita, viu? Porque ela tá com o pescoção ali, ó, só para te ver, rapaz. Ela achou que o churrasco era lá na casa do Diego. Aí ela faz questão de vir, né? Cadê ele? Aí, a gente só ouve coisa boa de vocês, viu, Diego? Cadê o Diego? É lindo, Alex, né? que Ele? bom. Alex. Oi. Parece com o pai mesmo. Alex, Parece. Oi, quem tá falando? Wellington? você de jovem, eu queria, a minha menina queria entrar um grupo de jovens, você poderia mandar para mim? Aham. Eu posso ver. Você está falando de um grupo de jovens, né? Aqui é nós muito neutro aqui, sabe? Que a cidade, sabe como é que é, né? Sei. Poucos irmãos, né? Não, eu tenho dois grupos de jovens. Espera aí. Sei. Tá bom, Valdo. Eu recebo de dois grupos de jovens que toda semana eles têm atividades, então, pela internet. Eu passo para você depois no particular. Tá bom? Porque as minhas filhas, elas estão estudando aqui em casa, porque não pode ir ao colégio, né? Está tudo fechado. Certo. Tá bom, então. Eu vejo depois e te mando. Você só me dá uma cobradinha Sim, ali. vou falar com o Pedro. Ô, Pedro. Oi. Tá. Ô, irmão Pedro. Diga. Você já comeu galinha de capoeira? Você já comeu a galinha de feira? A cabe dela? Já, mas hoje não como mais. Tem alergia. Você não come sangue, no caso. Isso. Hoje o que tem sangue está dispensado, mas já gostoso, comi. Muito... Não, é muito gostoso. Uhum. Mas é assim, eu não ignoro quem come, mas minha pessoa, não. É que nem, por exemplo, Coca-Cola não faz mal a ninguém. Para mim, faz. Eu não tomo Coca-Cola de É o que mais bacana no mundo é Coca-Cola, né? E eu não tomo, né? Não condeno quem coma, quem beba. A minha pessoa, não. Tá bom, já sei que quando a gente for aí é Fanta. Então, beleza. Não, refrigerante, a minha pessoa, não. Água de coco. Água de coco. Aí sim, água de coco, suco natural, tá tudo valendo. Aqui é uma água, junto nessa. aqui é uma água de coco que tem aqui dentro. Eu tomo bastante água de coco. Até o chimarrão rola, mas aí o refrigerante não. Tá Ô, Alex, É isso aí, Ana. dá para você ver esse aparelhinho, ó? Tô vendo. Dá. Então, peguei na internet. Você vai montando nele as pecinhas para fazer cafta. Ah, legal. Sai Aqui ela você aí. Coloca a coisa, põe a carne aqui, empurra. Sim, empurra a e casca sai ali. sai assim, ó. Ah, legal. Mas fica até bonitinho, ó. O espetinho aí, Alex. Vai aprendendo. Tem um rapaz na internet que ele ensina a gente a fazer. Aí Legal. ele dá certinho todos os encaixes que tem que pôr aqui, assim, ó. Eu faço no saquinho. Eu faço no saquinho de Eu já vi falar. plástico ali. Aí eu tiro Pelo menos no depois. churrasco, sem a cápsula, a gente não fica, né? Ah, não. Tem até uma engenhoca ali para fazer. E até a engenhoca. Beleza. Mas vamos lá, então. Deixa eu dar uma cumprimentada em mais quem entrou mais aqui agora. Temos aqui o Serginho. Olá, Serginho. Como o Serjão não está aqui, é Sérgio, então. Ele entrou aí, ó. Olha o Serjão aí, ó. Já está chegando aí? Cadê? Ah, tá ali, Há tá muito ali. tempo aqui, estou vendo vocês
Desde a hora que estavam comendo aí, fazendo churrasco aí. Pois é, Só que entrou como Sérgio Antônio lá, viu, Alex? Ah, tá. Entrou como Sérgio Antônio. Tá. E aí, tudo bem, Sérgio? Sérgio? Tudo. Beleza. E o Serginho também, né? Tá tudo bem aí, né, Serginho? Tô ótimo, graças a Deus. Beleza. Muito bem. Tudo bom. Márcio Diniz também está aqui com a gente. Olá, Márcio, boa noite. Deus te abençoe. Wellington, Deus te abençoe. Boa noite, amém. Boa noite. Muito bem. Obrigado. A Neia está entrando aqui agora. Tem também aqui o usuário do Zoom. Eu acho que é a... Quem que é aqui? Essa aí. Não tô lembrando o nome, não. Eu acho que já vi, sim, mas não tô lembrando. Está aqui como usuário do Zoom. Oi, Neia, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem com você? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom, viu? Irmão Gracino, tá tudo bem, irmão Gracino? Beleza. Só aqui, obrigada. Deixa eu abençoe, tá? Tá vai ser pequena ainda. Ô, Sérgio, essa almofada aí atrás tá parecendo um par de asas, hein? Sérgio não, é Márcio. Muito bem. Olha lá. Tá parecendo umas asas aí, essa almofada. Nossa, muito. Isso é uma rede, Alex. Ah, é uma rede? Não é rede. É rede? É uma rede. Rapaz. Tá bom. É porque é uma rede estilo cadeira. Entendi. É a nova moda agora do Nordeste. Olha só. Mas tá mesmo. Tá parecendo um par de asas mesmo. Asinha. Mas é porque ali é os punhos que saem de um lado e do outro. Aí a gente senta para deitar, sentar. Entendi. Legal. É muito confortável. Muito ainda é rosa, né? Muito bem. Parabéns. Rosa. Parecia um parzinho de asinhas. Aí, está muito chique. É isso aí. Bom, já deu o nosso tempo aqui, então é bom esses papos aí que a gente fica descontraindo, né? Muito legal. E nas quartas nós temos, então, essa provavelmente vai ser a nossa última quarta-feira depois daqui um mês e pouco, a gente faz mais umas 2, 3, assim também, de perguntas, reflexões, assuntos diversos. A ideia é a gente trocar informalmente aí informações, bater um papo e, ao mesmo tempo, enriquecer o nosso conhecimento, né? O nosso conhecimento da palavra. Então, se você tem algo para trazer, não precisa ser necessariamente uma pergunta, né? Pode ser até compartilhar alguma coisa com a gente também, fique à vontade. Esse espaço, nessas últimas quartas, tem sido para deixar bem à vontade para a gente poder conversar sobre esses temas variados. Né? Alguém tem alguma pergunta ou algo que gostaria de colocar para a gente debater, conversar? Alex, eu tenho. Oi, Valdo. Olha, se vocês não entenderem o que eu vou perguntar, aí você pode perguntar de novo. Tá bom. Pode ser assim? Pode. Sobre Atos 15. É sobre Atos 15. Ok. Eu vou comentar do meu Pernambuco, em relação a Pernambuco. Vê só, assim, o que eu já aprendi. Uhum. Se eu tiver errado, você me corrija, tá certo, Alex? Tranquilo. Estava ensinando doutrina errada. Uhum. Os irmãos foram lá, andaram muito, né? Para corrigir os erros, a igreja que estava errada, né? Assim, Alex? Então, na prática é o seguinte. Não é? Não é bem
que eles andaram até lá para corrigir. Ah, sim, sim. Sobre a circuncisão, né? Que estava ensinando errado, sim. Né? O gentil, não é isso, né? Exatamente. Agora, vê só, por que, assim, eu estou falando aqui em Pernambuco, eu não conheço os outros estados. Por que quando a igreja aqui não está errada, os irmãos não vão lá corrigir? Dizer, olha, está errado assim. Eu vou dar um exemplo que você sabe, esse exemplo. Tem um irmão nosso lá na capital, que ele é presbítero na igreja, presbítero em outra, uma ele toca instrumental e outra normal. Você sabe que irmão, pode comentar o nome do irmão, né? Então, deveria fazer uma convenção, os irmãos, e dizer, olha, está errado, não pode. Mas o pessoal se cala, que está errado. Um presbítero, ele ser presbítero numa congregação, na outra é presbítero, ele só, e lá tem instrumento musical, mulher cantar, mulher pregar, e a outra não prega. E a igreja, eu acho que está omissa, assim, os irmãos, todos nós, estamos omissos, não ter lá e reclamar. Você entendeu, né, que eu estou falando? E claro que eu entendi, sei do caso também, conheço a história, as pessoas conhece, ali né? também. Conheço bem, há muitos anos, esse irmão e a congregação aí envolvida, né? As duas. Mas vamos por partes. Vamos por partes, então. O assunto é muito bom. Eu gosto muito. Tu falou bom, deu para falar bem, deu para entender. Deu para entender o que eu falei, não? Para mim deu, mas talvez alguns irmãos não 15 dias entendam. para essa pergunta aqui, ó. 15 dias decorando isso aqui. 15 essas coisas. 15 dias só para ver se... Mas tem muita coisa que não saiu. Mas está tudo bem. Foi o relato. Tá. Então, são dois assuntos, na verdade, aí. Um assunto é o texto que você pegou para se referir a esse problema. E o outro assunto é o problema em si, certo? O texto, ele não é adequado para aplicar nesse sentido de por que outras igrejas não vão lá para resolver. E por que não é? Então, vamos lá. Então, o que você levantou na prática, sem citar o caso em específico, foi quando uma congregação da Igreja de Cristo está errada, está fora da doutrina, está ensinando ou pregando algo que não condiz com o que a palavra nos coloca, por que outras igrejas de Cristo, irmãs, não vão lá para resolver isso, né? Para falar com esses irmãos a respeito disso? Esse é o isso ponto. que eu queria falar. Tá certo. Agora, esse texto de Atos 15, ele não se aplica no sentido coerente da situação, pelo fato de que nós estamos aqui num período em que a igreja ainda está sendo desenvolvida, ainda sendo edificada sob o ensinamento dos apóstolos, e tem os apóstolos lá vivos, que são aqueles que tiveram a ordem direta de Jesus para isso, para instituir na igreja a sã doutrina. Então, eles ficavam, na sua maioria, baseados onde? Jerusalém, que foi a primeira congregação ali que começou. Então, nós temos um grupo maior de apóstolos em Jerusalém. Pelo menos no livro de Atos, em boa parte dele, a gente vai perceber isso. Também foi a primeira igreja em que se estabeleceu uma liderança sólida, com presbitério, e uma congregação muito grande, e uma congregação que dela saíram várias outras por conta da perseguição de Estevão e de outros, né? E aí, no início da igreja, a gente percebe também que os apóstolos, eles até tinham uma certa ideia de querer cuidar de onde o evangelho chegasse, mandar alguém lá. No início da igreja, era muito comum, soubemos que o evangelho foi pregado em tal lugar, e manda um apóstolo, manda alguém lá. A gente sabe que depois era impossível fazer isso, porque a igreja tomou proporções rapidamente gigantescas, né? Quem que foi lá para a região da Etiópia, depois que o etíope foi evangelizado ali por Filipe, né? E a igreja logo cresceu rapidamente.
Não, mas lá para a Etiópia, na África, né? Tem uma tradição que muito tempo depois, quem foi para lá foi Tomé, para aquela região. Mas a igreja cresceu rapidamente. Nesse caso de Atos 15, o que acontece aqui é que havia judeus que estavam ensinando que os cristãos deveriam se circuncidar, os cristãos não judeus, porque eles queriam que certos conceitos e práticas da lei fossem observadas pelos cristãos não judeus. Até porque a maioria dos cristãos judeus, eles de alguma forma observavam ainda várias partes da lei. Algumas não, mas outras sim. E isso foi uma época de transição, o Novo Testamento trata desses assuntos. E esse aqui é um deles, né? E aí, o que acontece? Por causa daquela controvérsia toda, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para se reunir com os apóstolos e presbíteros lá, para poder tomar uma decisão. Faz sentido porque as igrejas, elas eram, até recentemente, um pouquinho antes de Atos 15, elas eram só de judeus, não tinha gentio. E agora, depois da conversão de Cornélio, com a evangelização dos gentios, dos não-judeus, começou a ter muito problema nas igrejas. E um dos problemas era esse, né? De querer aplicar a lei na graça. E aí Paulo foi o que enfrentou esse assunto, e daquela reunião saiu uma decisão. Mas note bem, a decisão, veja só, em Atos capítulo 15, depois da reunião, ou seja, durante a reunião, Tiago, o irmão de Jesus, ele dá o parecer dele, né? E o parecer dele tem a ver com Atos 11, quando ele fala de Pedro, que foi estendida aí a salvação também para os gentios, né? E aí no versículo 21, aliás, 20 e 21, a igreja de Jerusalém, que representava a igreja judaica dos irmãos judeus, ele diz assim, ó, mas vamos então escrever uma carta para que eles se abstenham, Atos 15 e 20, para que os gentios se abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria, comer comida dedicada a ídolo e tudo mais, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Estes conceitos aqui, tem alguns deles que são relacionados à lei judaica e que não eram observados pelos gentios. E tem outros que vão além da lei e nós encontramos também nos evangelhos, na graça, ok? Por exemplo, quando diz aqui contaminações dos ídolos, a gente precisa entender, por exemplo, quando o apóstolo Paulo trata disso em Coríntios e em Romanos, de irmãos que comiam carne que comprava no mercado, eram carnes dos açougueiros que eram sacerdotes e que vendiam. E aí ele diz que se alguém comprar daquela carne para comer, se o irmão que é mais fraco vendo aquilo se escandaliza, você que é forte não come. Mas não que não possa comer, porque pela oração ele diz, tudo se santifica. E isso condiz com o que Jesus falou sobre os alimentos. Em Mateus, Mateus 13, se não me engano, quando Jesus fala dos alimentos, o texto diz lá que com isso considerou ele puro todos os alimentos. Então, a gente percebe já no Novo Testamento que essa restrição alimentar que havia na Antiga Aliança, no Novo Testamento, ela não se repete. Como não se repete queima de incenso, como não se repete altar, como não se repete as ofertas votivas, as ofertas pacíficas, os holocaustos. Então, no Novo Testamento não há menção disso. Então, essas contaminações dos ídolos, sim, são coisas relacionadas à idolatria, ao ídolo, não é? Mas nós temos esse detalhe, por exemplo, da carne,
comprada no mercado, e que Paulo afirma, também em Colossenses ele diz isso, que pela oração, quem está bem com isso, orou, tá abençoado, né? Então, a outra é relações sexuais ilícitas. Esta nós temos, sim, no Novo Testamento, especificações a respeito da sexualidade. Então, se foi uma relação sexual ilícita, então, na Nova Aliança, continua, né? Não há mesmo. Da carne de animais sufocados. Isso está dentro da cultura do Velho Testamento, mas da do Novo Testamento é carne do mesmo jeito. Não há... O judeu, ele tinha uma maneira de matar os animais, de imolar, que era cortando, degolando, né? Na degola, para que o sangue do animal vertesse, porque eles não comiam carne com sangue. Mas se você for analisar bem, não existe carne sem sangue. Você pode tirar muito do sangue da carne, mas você não consegue tirar literalmente 100% do sangue da carne, né? O sangue ele está impregnado em vasos bem capilares, bem fininhos, né? Você vai tirar aquele excesso maior, ok? Da carne. Mas a ideia é exatamente aqui a lei do Velho Testamento com relação a comer sangue. E aí os animais com esse tipo de morte por sufocamento, né, sufocados. E do sangue. Uma coisa está quase que relacionada à outra aqui, tá ok? Alguns falam que esse animal sufocado pode ser animais oferecidos e tal, mas aí ele já, por essa exclusão, ele já falou ali de contaminação dos ídolos. E aí, quando chega no versículo 21, a gente tem o motivo. Por quê? Por que que eles falaram que estas coisas eles se abstivessem? O que está escrito lá no 21? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, por causa do judeu. Então, as igrejas mistas, os gentios, receberam orientação para que nestas coisas eles se abstivessem por causa dos judeus. Entendeu? Porque Moisés tem sido lido em cada sinagoga aos sábados, ou seja, por causa do público judeu, que ainda guardavam esses mandamentos aqui da lei, levando em conta que alguns desses aqui, no Novo Testamento, como é o caso da restrição alimentar, com a oração, isso pelo que o próprio Jesus disse, né, se dissipa, ok? Então, no Novo Testamento, a restrição alimentar diz respeito à questão de saúde, mas espiritual, você purifica com a oração, do ponto de vista espiritual. Então, é isso aqui. Houve aqui, sim, uma consulta à Igreja de Jerusalém, porque ela representava o público judaico, em relação a como seria agora com a entrada dos gentios. Os apóstolos ainda estavam vivos, aquela liderança era reconhecida como da primeira igreja ali que surgiu, e essa dissensão entre judeus e gentios, aqui cabia ser resolvida pela Igreja de Jerusalém, a maior igreja com a presença dos apóstolos e a primeira com presbíteros. Então, e dela, inclusive, saíram as pessoas que saíram pregando por toda parte, né? Então, era devido ali. Aqui eu comparo esse texto. Vamos supor que a congregação que você frequenta envia missionários para um determinado lugar e eles começam uma congregação lá e a congregação começa a dar problema. Então, esta igreja mãe, que enviou os missionários, tem toda a legitimidade de poder intervir, de chegar lá e tratar, porque as pessoas lá estão sob missão, né? Então, elas respondem a um grupo de guias da igreja, ok? Então, é mais parecido. Agora, o segundo ponto. Quando tem congregações praticando e fazendo coisas erradas, segundo a doutrina, estranhas, uma outra congregação tem autoridade para ir lá e resolver? Depende da circunstância. Depende.
as igrejas de Cristo no Novo Testamento, elas têm autonomia local, mas dependência da palavra de Cristo, ok? Então, eu, no meu caso, desde 1999, eu tenho servido ao Senhor, trabalhando para Ele, restaurando, reestruturando congregações da Igreja de Cristo que se dividiram ou tiveram problemas sérios com liderança. Eu estou na 6ª congregação como evangelista, fazendo esse serviço, esse trabalho para o Senhor, de reestruturar igrejas que tiveram problemas de divisão, ok? No entanto, eu só vou a uma congregação ou atendo o chamado para ser evangelista lá, se houver daquela congregação um entendimento para que eu faça isso. Então, nem que seja um irmão que me conhece, eu falo para ele, olha, converse lá com os guias da igreja, fale com eles, se eles concordarem, eu terei o maior prazer de poder conversar, não é? E se puder ajudar, também. E aí eu tenho uma conversa com os guias da igreja, e aí, explicando e conversando, se eles concordam, aí eu vou até lá e vou ajudar no que eu puder. Algumas eu passo alguns meses, ou algumas semanas, ou volto várias vezes no ano e mantenho contato direto com eles. Outras eu vou como evangelista, como já aconteceu, né? Arthur Nogueira, e Guarulhos, Campinas, Florianópolis, agora, recentemente, ajudei bastante lá no Sul, não é? A igreja ali na Agronômica, Teresópolis, tem várias congregações. 6 é que eu fui evangelista, mas tem outras que eu vou e passo um tempo, né, lá e depois volto e a gente tem um programa. Recentemente eu tenho apoiado bastante também, conversado muito com os irmãos, com a igreja lá em Jardim das Flores, né? Então, eu já faço isso, eu sei que tem outros irmãos que fazem, mas as igrejas, elas têm essa autonomia de sua liderança. Então, irmãos que estão nessas congregações, estão vendo estas anomalias, eles têm autoridade e autonomia dada por Jesus para poder intervir e corrigir. Não é porque uma igreja tem presbíteros, pastores, que os pastores podem fazer o que eles querem, né? Os pastores não mandam na igreja, eles servem a Cristo cuidando da igreja. E eles são passivos de erro também. E quando erram, a Bíblia dá autoridade e autonomia para que os irmãos possam tratar desses problemas. Se for um problema grave, se for um problema de pecado mesmo, então Timóteo vai ensinar lá, Paulo escrevendo, né, como que deve tratar. Tem que ter 2 testemunhas e tal. Mas se for alguns erros aí humanos normais, vamos dizer assim, qualquer irmão tem autoridade dada por Jesus. Quando Jesus disse, se você vê seu irmão pecando, vai lá, tu e tem com ele, ele não quis dizer que ele não excluiu os pastores ali, não. Os pastores são nosso irmão também. Se eu ver um irmão meu que é pastor de uma igreja de Cristo cometendo algum erro, eu tenho autonomia dada por Jesus, pela palavra, para ir lá e falar com ele. Agora, quando se trata de um erro de liderança congregacional, os irmãos naquela congregação são, de primeiro momento, as pessoas que deveriam tratar do tema, tratar do assunto. Se eles não tratam, estão se sujeitando a uma desobediência, né, à palavra ali. Isso é um problema. Agora, para intervir numa congregação, é preciso que esta congregação permita, chame, convoque alguém que possa fazer essa intervenção, entendeu? Que faça essa ligação aí. Então, esse texto de Atos 15, ele não propõe essa ideia de que
tendo erro, você vai lá e faz. Não, aqui é uma situação bem específica. Os irmãos que começaram as igrejas aqui em Antioquia, em outros lugares, saíram de onde? De Jerusalém. Aprenderam o evangelho de quem? Dos apóstolos. Sem contar o fato que os apóstolos estavam lá também. Então, cada liderança vai responder por suas mazelas, vai responder por suas bênçãos também, né? Então, é local. Mas eu entendo a sua frustração em ver certas circunstâncias, como esta, por exemplo, né? De que você Alex, colocou. Os irmãos até têm a obrigação, né? Muito obrigado, viu? Falar. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Tá bom. Os irmãos Oi? têm até a obrigação de falar, né? Porque às vezes talvez a pessoa até nem esteja percebendo, né? Não esteja percebendo que tu vai, talvez seja algo tão simples chegar lá e falar e o cara, estou me passando nisso aqui, né? Senão acaba sendo conivente, acaba sendo conivente no erro, né? Pois é muito estranho. Tem umas coisas muito estranhas que às vezes acontecem. Paulo tinha essa autonomia porque, além de ser apóstolo, ele estava envolvido tanto com as igrejas que ele iniciou, quanto com as igrejas que pessoas que ele treinou iniciaram. Por exemplo, Epáfras era da igreja de Colossos, né? Ele que começou a igreja lá em Colossos. Não foi o apóstolo Paulo que pregou o evangelho lá em Colossos, mas Paulo teve a liberdade de escrever uma carta para Colossenses, levando em conta, primeiro, que ele era apóstolo, portanto, ele tinha essa autoridade sobre as igrejas como apóstolo, embora ele não gostasse de trabalhar em território alheio, ele respeitava isso. Então, as igrejas que Pedro, por exemplo, outros irmãos, né, que trabalharam lá. Agora, Epáfras não, Epáfras fazia parte do grupo de pessoas que Paulo treinou como evangelista. Por isso que ele fala com Timóteo, com Tito, e Timóteo e Tito trabalharam em igrejas bem diferentes, né? Por exemplo, Paulo escreve para Tito organizar as igrejas da ilha de Pafo, de Creta, né? Várias congregações. Mas quem é Tito? Tito é um evangelista que Paulo treinou pessoalmente no grupo de evangelistas que ele gostava de andar e treinar, né? Então ele tinha essa proximidade, ele tinha essa liberdade. Mas você não vai ver Paulo, por exemplo, indo para Jerusalém, para lá tratar dos problemas da igreja de Jerusalém. Na verdade, ele só foi a Jerusalém porque o problema saiu de lá, que eram irmãos sem autorização, indo ensinar aos gentios coisas que os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém não ordenaram. Você vai ver isso no Atos capítulo 15, versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, esses judaizantes, eles eram exatamente o quê? Os penetra, que chegavam nas igrejas, sem autorização, para tentar querer ensinar as coisas que não eram pertinentes. Ok? Então, se eu sou membro aqui de Florianópolis e eu saio daqui para ir lá em Joinville tratar de problemas lá, qual autoridade eu tenho com aquela igreja? Né? Agora, se eu conheço algum irmão de lá, eu tenho intimidade, e eu sei que tem problema, eu posso ligar para esse irmão e conversar com ele. Olha, irmão, fiquei sabendo assim, fiquei meio assustado, né? Que tem algo que eu posso ajudar aí, como é que está e tal. Olha, está assim mesmo. Então, eu falei, então, se você quiser, fale lá com a liderança da igreja que você conversou comigo, se eu puder ajudar alguma coisa, vai ser um grande prazer poder ajudar, né? Eu tenho lidado com muitas situações difíceis e adversas, né? Ao longo desses anos, desde 99 para cá, exatamente tratando com congregações e com lideranças. Então, graças a Deus, a gente tem, do Senhor, tido êxito. Mas é isso. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tema?
Alex, Oi, Simone. eu queria saber, assim, em relação ao seu assunto anterior, que você estava falando sobre alimento, né? É. Eu tinha um costume de, por exemplo, negócio de festa de Cosme e Damião, Uhum. de pegar deixar minha filha comer, por exemplo, o que o pessoal dava. Só que diziam que, tipo assim, faz uma oraçãozinha, abençoe e tá tudo certo, né? Uhum. Mas depois eu vim conhecer, vim saber que Uhum. aquilo que é oferecido, a gente não adianta orar. E aí, como você estava falando a respeito do Paulo da carne, né? Aí eu queria saber, assim, sobre isso. Olha, o apóstolo Paulo trata desse tema sobre comida e alimentação, e Jesus também. Não. Agora, tá, veja só, eu entendi a sua colocação. Só que ele também, em 1 Coríntios capítulo 10, por exemplo, ele vai falar aos irmãos que estavam deixando de participar da ceia, ou mesmo que estivessem, estavam também participando da mesa dos ídolos, ok? E aí ele vai chamar a atenção. Então, veja bem, quando alguém sabe que determinado alimento foi consagrado a um ídolo, seja lá como for, e ali tem alguma prática que é uma prática que envolve espiritismo, espíritos e invocação, seja lá o que for, é lógico que, não sendo caso de necessidade, não estando envolvido nada que deponha a sua necessidade, não comer, não comprar. É melhor evitar. Claro, se eu sei que tem um determinado lugar que está vendendo, por exemplo, algum tipo de alimento, e esse alimento é um alimento que eu sei que a pessoa lá já fez uma consagração, seja lá o que for, está doando aquilo, eu evito. Claro, eu evito. Mas isso não significa que aquilo exerce algum tipo de poder. Eu evito como eu evitaria algo que tem alguma aparência do mal. Então, eu evito. Se alguém me visse comprando, tal. Por exemplo, chega na época de festas juninas e aí tem uma festa ali promovida por uma igreja católica, que costumam fazer muito isso para arrecadar dinheiro, e aí você quer comer um pastel, e ali tem pastel para comer, né? Então, o que vai determinar se um cristão pode ir lá ou não comer? O que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, esse é um caso que eu entendo claramente que a oração da fé não se aplica ali, a oração se aplica. Agora, tem certos casos que você sabe que estão ligados a uma coisa muito pesada, né? Cosme e Damião, por exemplo, é revestido de criancice, de brincadeira, mas é uma prática que vem do baixo espiritismo. Então, assim, eu não recomendo nunca ninguém a pegar esses alimentos. Então, eu prefiro que evite, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que esse assunto não foi tratado nas Escrituras. Foi. O apóstolo Paulo trata desse tema e o assunto era irmãos que estavam indo ao mercado comprar carne. O contexto histórico é que os açougueiros, no geral, eram pessoas ou sacerdote ou pessoas ligadas diretamente aos templos, onde eram sacrificados animais, assim como para os judeus também. Os sacerdotes judaicos, aqueles que tratavam da mesa dos sacrifícios, eles eram açougueiros. Eles tinham que saber cortar os animais, eles tinham que cortar certas partes. O sacerdote tinha direito a ficar com a coxa esquerda de alguns animais, algumas partes dos animais, e era comum a venda desses produtos. Isso. E aí Paulo vai tratar isso. Se tem um irmão que vai lá e compra, e para ele não há problema nenhum, ele está com a mente limpa, ele orou e tal, beleza, mas tem irmãos que vão ficar muito incomodados com isso. Então, Paulo diz, então você que come e não vê problema nisso, mas tem um irmão que vê, então, por amor a esse irmão, que ele lá no texto diz que é mais fraco, então você não come. Beleza, não come. Então, isso para mim é coerência. Então, eu prefiro não pegar ou comprar, mas se você
numa eventualidade, como essa questão do pastel aí que eu falei, ou de um churrasquinho, né? Você está passando, quer comprar um churrasco e está ali o churrasquinho sendo feito, então você ora e boa, não há uma restrição no Novo Testamento para isso, não. Um franguinho assim, serve? Olha, eu diria que é o bom senso de cada um, é o bom senso e a fé de cada um. É muito pessoal essa questão, entendeu? Uma coisa é você sem ter necessidade nenhuma ver uma macumba na esquina e aí tem um frangão ali assado. Para que você vai pegar o frango assado? Você tem necessidade? Você está com fome? Está vendo que é uma macumba? Aí é uma coisa, né? É uma situação. Agora, uma outra situação é quando é como essa, por exemplo, que eu falei que tem um pastel. Para mim é como assim, olha só, existe um movimento religioso, o neopentecostalismo, e alguns pentecostais, mas isso está mais no neopentecostal, de que certas empresas são satanistas. A Disney é satanista, a Procter & Gamble é satanista, e não comprem os produtos dessas empresas, né, porque são satanistas. Tá. Bem, se você for levar isso literalmente, ao pé da letra, então, todos os produtos que os cristãos vão comprar, todos, nós teríamos que fazer uma pesquisa para ver se o dono é espírita, se ele o que ele é, se ele consagrou lá quantos açougues ou quantos mercados não tem lá uma estatuazinha de um santo, de uma santa também e tal, e a gente vai lá e compra os alimentos. Você não sabe se antes de abrir o mercado lá, alguém fez uma oração a um Deus ou a uma entidade, o que foi. Mas nós não vivemos atrás dessas coisas. Nós já oramos e temos e entregamos ao Senhor nossas vidas, então eu entendo que nós estamos livres disso. Para mim, Satanás, ele tem acesso quando a gente dá brecha. Nós damos brecha todo dia em algum momento. Mas assim, se alguém imaginar, nossa, se eu pegar isso aqui, será que eu vou ficar doente? Eu vou ficar doente. Não, já tá naquela dúvida que pode se tornar uma brecha, né? Precisa tomar muito cuidado. Entendi. É interessante o que Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, né, Alex? Isso. No capítulo 8, versículo 4, ele vai falar, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada do mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Talvez essa questão, a mente vai ficar muito ligada àquilo, então a pessoa já está, podemos dizer que a pessoa já está cometendo um erro, né? Esse é o ponto. É a mente, não é? A comida é comida. Vai no entendimento de cada um, então. Vai. Né? Aqui vai. Assim, então, dá intenção. Se na hora te incomoda, é melhor não fazer. Não fazer. Pronto, é isso aí. Melhor Paulo não fazer. Paulo está falando que se você comer ou não vai te tornar melhor ou pior. Não, né? não. Tanto é que no 8 ele vai dizer isso. No 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Então, para Paulo, isso seria algo indiferente, ok? Para Paulo. Agora, já no capítulo 10, você vai, de 1 Coríntios, você vai ver ele falando aqui, versículo 14. Portanto, meus amados, 10, 14. Fugir da idolatria. Agora, entenda, o contexto aqui é idolatria. Seria alguém comendo, sim. sabendo que aquilo, além de ser do ídolo, ela está comungando com aquilo, né?
falo como a criteriosos, julgai vós mesmos no que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel segundo a carne. Ele vai tratando aqui, e depois ele vai falar exatamente da mesa dos ídolos, de alguém que come, né? Versículo 19, né? O que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele está dizendo, claro que não tem, né? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Mas aqui o contexto qual é? Eram irmãos que saíram da idolatria, se tornaram cristãos, mas ainda estavam frequentando as reuniões, os cultos pagãos. E isso às vezes acontece, entendeu? Eles estavam comendo nas duas mesas. Exatamente. Mas aqui tem Eles ainda estavam em dúvida, né? Isso, a idolatria está presente. No outro caso, que foi lido, é diferente. É assim, eu sei quem eu sou, eu sei que a comida, quem fez foi Deus, e para mim não importa lá, eu preciso comprar, eu vou comprar e pronto, né? Eu oro ao Senhor e está feito. É Deus que é o Senhor. Nesse contexto aí, Alex, você leu do capítulo 10, o versículo 25, eu acho que vai deixar bem claro quanto a isso. Pode ler. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Sim. Essa parte conheço também. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Pronto. Aí é isso. Tem uma parte também da Bíblia, eu não sei qual é, mas eu já tive em estudos até uma parte que ele fala, né? Que quando você estiver visitando alguém que te oferecerem de comer, não faça pergunta, né? Porque de repente vai ter aquilo e você não vai ter nem como dizer para a pessoa, vai deixar a pessoa em constrangimento, né? Então você coma e não pergunte. E também pode gerar isso pode gerar na própria pessoa, em mim mesmo, dúvida. E aí, se eu fizer algo por dúvida, eu também corro o risco de estar errando, né? Então, se a pessoa não tem algo muito bem resolvido, então não pergunte. Mas está certo, está pecando, né, Alex? Então, se ela... dúvida, está pecando. Então, esse é o ponto. Então, Paulo está dizendo, melhor nem perguntar, por causa da consciência. A ideia é essa. Entendi. Não pergunte, porque se você perguntar e vier uma resposta que vai te deixar em dúvida, então nem pergunte, porque Paulo está considerando que o alimento é de Deus, é provido por Deus, entende? E nós reconhecemos isso. Ô Alex. Tá bom, então. Me permite... Vamos sair de um extremo e vamos para outro agora, vamos sair de um lado. A irmã que entrou com o Zoom, ela fez uma pergunta. Tá, deixa só o Reginaldo terminar o que ele estava falando, a gente vai. Na verdade, eu ia... ainda nesse assunto, mas... Pode falar. Talvez a questão que Paulo está tratando aqui em Coríntios, talvez responda a atitude que ele teve lá em Atos capítulo 21, quando ele chega em Jerusalém, né? E alguns irmãos ficam sabendo de todo o trabalho que ele fez, né, entre os gentios, mas vai exigir que ele participe de um voto para que os judeus não fiquem ali, deixa eu ver como que fala, para que os judeus não entendam que ele não guarda a lei. Né? Isso. Será que talvez por conta dessa liberdade que ele tinha em relação às práticas, talvez ele aceitou participar daquele voto, porque, para mim, indiferente eu fazer ou não. No caso ali, tem que considerar todo o contexto, né? O contexto a igreja estava numa transição entre judaísmo e agora igrejas com gentios. E era sabido, como diz o texto lá, que milhares de sacerdotes aderiram à fé e muitas pessoas eram ainda zelosas da lei, todos zelosos da lei. Então, os primeiros cristãos, e é por isso que eu entendo que Deus deu 15 anos aí de igreja só com judeus, e depois vem Cornélio, e aí começam os gentios,
Porque quando os judeus vieram para a graça, começaram um processo de desdoutrinação com relação à lei. Eles foram deixando aos poucos a lei, ok? Agora, esse processo, na verdade, começou antes. Começou quando o Império Romano entrou e dominou a Judéia. Eles proibiram a pena de morte, por exemplo. Os judeus não podiam mais praticar a lei na pena de morte. Então, isso foi trazendo uma consciência que, quando Cristo veio, no momento adequado, já estava sendo trabalhada esse desligamento da velha aliança. Então, Paulo sabia que era um momento de transição. Eu entendo que ele não queria dividir a igreja. Eu entendo que ele não tinha problemas com esse lance de alimentos. E eu entendo que, ainda assim, aquele voto era algo que estava relacionado a Deus e não a um ídolo. Porque quando ele foi pregar, por exemplo, na região da Licaônia, se eu não me engano, ele foi tratado como ele e a Silas, se eu não me engano, foram tratados como um deus, né? Não, Barnabé, acho que Barnabé foi chamado de Mercúrio e ele de Júpiter, né? E aí o sacerdote de Apolo queria sacrificar um touro para eles. E aí Paulo se recusou aquilo, porque era algo que estava diretamente relacionado à idolatria. Agora, o judaísmo, mesmo na sua prática templária, lembra que, embora Jesus tivesse profetizado a destruição do templo, ele só vai ser destruído 37 anos depois da morte de Jesus. Então, a adoração templária continuou ainda. Tinha valor? Eu não sei. Quem sabe é Deus, né? Nesse sentido. Mas eu sei que houve uma continuação, por muitos anos ainda, da prática do judaísmo, né? E que se referia a Deus. Então, juntando tudo isso, para mim, Paulo ali não amarelou, não. Para mim, Paulo ali respeitou aqueles irmãos. Ele não tinha problema com alimentos. Ele não tinha problema em fazer aquilo porque era algo para Deus, na lei. Pelo menos tinha esse embasamento. Então, ele fez de uma maneira consciente. Eu entendo assim. Respeitando a própria consciência dos outros irmãos também. Isso, exatamente. Exatamente. Ok. Tá? Mas tá bom, obrigada, gente. Olha, tem uma pergunta. Deus abençoe. Amém. Tem uma pergunta aqui, que a irmã, se eu não me engano, é uma irmã, né, que fez aqui, sobre o jejum, né, no Velho Testamento. Ela tem dúvidas sobre o jejum, de como ele era usado no Velho Testamento e agora também se é válido, né? Sim, ainda é válido o jejum, mas você tem que considerar o seguinte: o jejum não é um mandamento no Novo Testamento, é uma prática pessoal e que tem propósitos. Todos os jejuns, no Velho e no Novo Testamento, são práticas não para conseguir coisas. Se você quer conseguir algo, peça a Deus em oração. As práticas dos jejuns no Antigo e Novo Testamento são para fortalecimento espiritual face a problemas, situações difíceis, decisões difíceis e enfrentamentos que aquela pessoa terá. Então, o jejum é uma prática espiritual em que você consagra tempo, você restringe o seu corpo, buscando uma proximidade maior com o espiritual. E aí você se torna uma pessoa muito mais sensível, focada no que é espiritual, e aí está pronto para tomar decisões e enfrentar situações complexas, difíceis, ok? Por exemplo, quando Jesus expulsou o demônio de um garoto que os discípulos não conseguiram expulsar. O pai do garoto levou ele até os apóstolos, eles não conseguiram. Quando Jesus desceu do monte, os discípulos, né, e o pai chegaram até Jesus e disseram, olha, contaram a história. E aí, Jesus, então, expulsou o demônio daquele garoto e disse que aquele tipo de casta de demônios só são expulsos com jejum e orações.
Só que, naquele momento, Jesus não orou. Jesus não fez uma oração para o espírito sair. Ok? E nós não sabemos se ele estava em jejum. Por quê? Porque essas práticas, elas são para ser feitas antes. São preparatórias. Quando você vai, por exemplo, estudar com alguém que é do espiritismo, um pai de santo, alguém que está envolvido com invocação, possessão demoníaca, o que você tem que fazer antes? Se preparar espiritualmente, não é? E o jejum, a oração, são recomendáveis como ações espirituais preparatórias. Existem jejuns que são só a abstinência de alimentos sólidos, mas não de água. Por exemplo, de Jesus em Mateus capítulo 3 e 4, quando Jesus faz aquele jejum de 40 dias e 40 noites, o texto diz que Jesus ficou sem comer 40 dias e 40 noites. O texto não diz sem beber, só sem comer, no deserto. Então, aquele jejum de Jesus foi um jejum de alimentos sólidos, não de líquidos, até porque ele, como humano, não ficaria 40 dias num deserto sem beber. Sem comer, ele ficou, mas sem beber, a humanidade dele não permitiria. Ele morreria, né, de desidratação, de sede. Assim também como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, no Velho Testamento, que fizeram um jejum de abstinência de alguns tipos de alimentos. Eles não comeram as iguarias do rei e propuseram uma restrição alimentar para comer apenas legumes, né? Verduras, legumes. E aquilo é um tipo de jejum também. Existe jejum absoluto, de sólidos e líquidos, existe jejum que é de sólidos, existe até jejuns que são específicos, né? Existe jejum clínico, existe jejum espiritual. Este espiritual, ele é ainda hoje, mas tem que tomar muito cuidado quem pratica, né? Quem não está acostumado. Já houve casos de pessoas que morreram, fizeram jejum aí de 3 dias, né? E aí depois eu soube de um que foi comer melancia, comeu melancia até, deu uma congestão, morreu, né? Então, precisa tomar cuidado. Outra coisa, quem tem diabetes e alguns tipos de doença não devem fazer jejum, né? É complicado fazer. Ok? Alex, uma explicaçãozinha melhor. O jejum, quando a gente faz, eu creio que é assim, a gente vai, se recolhe no quarto e fica lendo a palavra, né? Orando e lendo a palavra, recolhido, né? Eu acho que, assim, pode dar mais um feche para a gente. Obrigado. Não necessariamente, porque Jesus, quando vai tratar de jejum, ele faz uma oposição à prática judaica, de como os religiosos da época dele faziam jejum, né? Eles faziam um jejum que era notório às pessoas que ele estava jejuando. E o judeu, comumente, jejuava 3 vezes por semana. Então, naquele dia que ele estava jejuando, ele não tomava banho, ele ficava mais contrito e tal. Então, a aparência dele era modificada. Isso era comum, ok? Nas práticas judaicas. Quando Jesus vai tratar sobre o jejum, ele vai dizer, no Sermão do Monte, inclusive ele trata disso, que quando você for fazer jejum, penteia o cabelo, ou seja, toma banho. Ninguém tem que saber. É você e Deus ali. Ok? Agora, você pode fazer jejum e ainda ir para o seu trabalho. Não há uma indicação de que, se você puder fazer, é melhor. Se você puder fazer um jejum em que você está, inclusive, recluso, como se fosse um retiro espiritual, é claro que é muito melhor. Você está muito mais concentrado e focado, né? Mas isso não significa que você não pode fazer um jejum em que o seu dia a dia está normal. Você vai ao banheiro e ora, né? Você canta um cântico, mentaliza a palavra do Senhor e tudo. Então,
nenhum judeu, quando jejuava, ficava 3 dias por semana sem trabalhar. Era normal eles trabalharem, eles só não trabalhavam no sábado, né? Mas durante a semana, normal. Então, está mais na questão mental, propriamente dito, mas sempre é bom ir para a montanha, como Jesus fazia. Ir para o jardim, ir para um lugar mais tranquilo. E aí você tem uma condição mental de foco, de absorção muito maior, de concentração muito maior. Ok? Tá ok. Mas eu perguntei porque eu fiz uma vez, né? Sim. E eu tive que usar esse expediente, porque senão aqui claro. Ficaria, né? Ou ficaria com televisão, ficaria com muito barulho. Sim, sim. Não ficaria, né? Até a Júlia nem soube que eu fiz o jejum. Então, tranquilo. É isso aí. Então eu fui, me recolhi. Quando tinha que sair, vir no banheiro, eu ia tal, mas voltava. Ok. Né? Depois aí eu falei para ela, né? Porque uma hora ela chegou ao ponto que achou que eu estava meio chateado com ela e não tinha nada a ver com ela. Tá certo. Depois daí eu contei para ela. Né? Muito bem. Mas para a esposa é bom falar, é bom dizer isso. Agora, no meio evangélico, é muito comum a prática do jejum, mas com o objetivo de conseguir coisas, né? Então, se propõe uma campanha, um jejum, para que tal coisa aconteça, ou consigamos uma vitória sobre determinada questão. Tal. Não, aí você ora. O jejum, ele é uma característica pessoal, individual, só a pessoa faz, e ela faz para o fortalecimento dela, pessoal, para ela estar sensível espiritualmente, ela está atenta espiritualmente, ela está fortalecida espiritualmente na tomada de decisões ou no enfrentamento de situações difíceis, para que ela possa estar bem, ela possa estar mais propriamente revestida, né, de espiritualidade, focada. É para isso. Você pode ler qualquer passagem do Antigo Testamento, põe lá na chave bíblica jejum ou no Google, né? Vê as passagens bíblicas que tem, pode estudar todas elas que você vai chegar à conclusão de que eram jejuns que estavam relacionados ao enfrentamento. Davi fez jejum quando o filho dele estava doente. E depois que morreu, ele parou o jejum. Então, ele fez esse jejum por quê? Para que o filho ficasse curado? Não, para que ele pudesse estar preparado para enfrentar aquela situação difícil. Tanto é que quando o filho morreu, ele falou, bom, foi, né? Agora não tem mais o que fazer, já foi. Então, precisa contextualizar cada uma dessas passagens. Oi. Alex? Pode falar. Alex? Pode falar, Margarete. Boa noite. Cheguei um pouco atrasada. Você falou, eu peguei aí o pedacinho de você falando sobre ir para o monte. Então, a gente pode ir para o monte, mas a gente não tem monte muito aqui para estar indo, não. Então eu usei uma expressão simbólica. Eu usei uma expressão simbólica, né? É só fazendo uma comparação. Mas, em alguns casos, veja bem, em alguns casos individuais, é muito bom você ir para um local, se tiver condições de fazer isso, que a natureza está ali presente, você ficar sozinho, não é gostoso? Pessoas que nem têm Deus, às vezes, fazem isso. Então, assim, se alguém tem essa prática ou gosta de ir para a natureza, para a beira da praia, e assim, para um lugar bucólico, como Jesus fez, é lógico que isso ajuda muito. Você tem a contemplação da natureza, você tem a ausência de barulhos, de pessoas para te incomodar. Então, isso é algo muito, muito bom. Davi fazia isso, Jesus fazia isso. Beleza. Agora, outra coisa é achar que subir ao monte eu estou mais perto de Deus porque o lugar é mais alto, então eu vou orar e aí Deus vai me aceitar e vai me ouvir. Não. Deus ouve a gente em qualquer lugar. Paulo, na prisão. Paulo, por exemplo,
eu creio que raramente ele tinha essas práticas de ir para algum lugar assim. Ele não tinha muito tempo para isso. Agora, no caminho, naquela época, ele tinha muito contato com a natureza, porque ele andava muito a pé, né, de barco e tal, então dava para fazer. Mas, no Novo Testamento, tomando isso como uma prática cristã, é muito diferente do que os evangélicos fazem, de subir no monte, né? Vamos subir, como se estar no lugar alto e num monte fizesse a diferença para Deus nos ouvir. Não era essa a intenção de Jesus. Esta prática no Velho Testamento é comum. Jesus foi criado sobre a lei. Ele tinha muitas coisas que eram relacionadas à lei e ao costume da lei, do Velho Testamento. Mas a questão não é que um lugar mais alto, por ser montanha, nos torna mais ou menos espirituais, ou a oração vai ou não ser ouvida. Entendi. É uma questão mais pessoal de como, por exemplo, entrar no teu quarto e orar. Entendeu? Sim, e posso fazer mais uma perguntinha? Pode, sobre claro. o jejum mesmo? Pode. De manhã, por exemplo. De manhã, se a pessoa tira, tipo assim, eu acordo 7, aí de 7 às 8, sem tomar o café, só ali. Acordo, lavo o rostinho e tal, oro. 1 hora, 2 horas lendo a palavra, meditando na palavra. Eu já estou fazendo jejum ou eu preciso falar para Deus, Senhor, vou fazer um jejum hoje e tal, preciso ficar com Deus? Tá bom. A base que a gente tem da cultura judaica é que havia jejum a partir de 12 horas, podendo se estender até quanto a pessoa suportasse, né? Mas você ficar uma refeição sem comer é um tipo de jejum? Mas não é um tipo de jejum que a gente tem algum fundamento para dizer que ficar sem uma refeição seria. Na prática, o que a gente tem de algum fundamento, porque quem praticava isso eram os judeus, era no mínimo de 12 horas, né? E eles faziam essas 12 horas no tempo normal, não era quando ia dormir, ok? Então, assim, um dia de jejum poderia ser 24 horas? Claro, poderia, mas pelo menos 12 horas, pelo menos um dia de sol, vamos dizer assim, sem comer. Porque se fizer jejum à noite, aí você faz a última refeição, deita, acorda no outro dia, jejuei. Não, você dormiu, você não jejuou. Todos fazem, então. Okay? Não, eu estou falando de manhã. Não, de manhã, se você ficar com uma refeição de manhã sem comer, esse pode ser considerado um jejum clínico, porque aí você pode fazer um exame ou para você pular uma refeição, sem problema. Agora, não sou eu que vou julgar isso. O que eu estou dizendo é assim, se a gente fosse pegar alguma base, seria pelo menos 12 horas, tá? Então, 12 horas num dia, sem contar o sono, daria o meio-dia, 12 horas, né? O dia tem 24, mas úteis. Então, você aí está sacrificando, sim, o seu corpo. Agora, para uma pessoa ficar sem uma refeição, pode ser um jejum, quem vai decidir isso é Deus, porque é com ele, não é comigo. Mas... Eu entendo, Sérgio, entendo que o jejum ele tem um propósito, não é só ficar de estômago vazio. Não é. Né? Então, ele tem um propósito. Né? Em jejum, eu vou fazer jejum de tanto tempo por esse motivo. Isso. Né? Geralmente é espiritual assim, a questão. Hoje eu vou postar no grupo o material sobre oferta e adoração, que eu já mandei para o irmão João, mas vou postar no grupo, e também vou postar esse de jejum. Aí tem explicações boas lá, as passagens e tal, e fica mais fácil. Quem quiser baixar, é só baixar lá, tá bom? João Verdun. Tu vai... Depois o Diniz. Alex, tu vai postar no grupo do bate-papo? Isso, no grupo do bate-papo. Tá. Tá? João. Alex, segundo João, lá no versículo 9, né, que alguns irmãos concordam, eu já vi outros que discordam sobre
Lá, se todo aquele que permanece, né, ou aquele que não permanece vai além, não tem Deus. Mas tem um comentário aqui que eu já ouvi falar também. Ele está se referindo não aos ensinamentos dados por Cristo, mas a verdadeira doutrina a respeito de Cristo como Deus homem encarnado. Isso. Que seria esse o assunto, né? Exatamente. Eu queria saber, assim, podia dar uma explicaçãozinha para nós, para tirar a dúvida, assim, porque eu vejo gente concordando e gente discordando. Eu concordava antes, mas eu ouvi falar também, eu acho que tu já falou uma vez, né? Uhum. Eu queria ouvir um pouquinho mais. A gente fala assim, o entendimento é que as denominações, o mundo religioso aí não tem Deus porque distorce o Evangelho de Cristo. Mas aqui, esse comentário não é assim, né? Não. Segunda João, né? Se você está... segunda Epístola de João, versículo 9. Só tem um capítulo ali, então é 2 João 9 a 11. Né? Quando ele fala de ultrapassar a doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse não tem Deus. E o que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices com eles, né? Então, esse texto, ele não é o melhor texto para o que você está colocando, ok? João também vai tratar diretamente dessa ideia de que se alguém diz que Jesus não é o Deus encarnado, né? Ele não é o Cristo, então essa pessoa você não deve cumprimentá-la e tal. Ele vai falar especificamente disso também. Nesse caso, eram os gnósticos, né? Havia duas linhas de filosóficas, era o gnosticismo, o gnóstico e o agnóstico, né? O não gnóstico. Então, mas o gnóstico era uma filosofia grega e que consistia numa das suas doutrinas, dos seus ensinos, de que Deus é tão puro, que jamais ele poderia encarnar em forma humana. Então, o gnosticismo puro, ele negava a divindade de Cristo, ou seja, que ele fosse Deus encarnado, o Messias, não é? No sentido da sua divindade. Só pelo fato dele ser carnal, no sentido humano, de ter vindo em carne. E João combate os gnósticos ali no final da vida dele, que essa filosofia floresceu mais, final do primeiro século, perto do final do primeiro século, dizendo que se alguém vem ensinar isso, que Jesus não é Deus vindo em carne, encarnado, então essas pessoas deveriam ser ignoradas, deveriam ser até a roupa contaminada dela, né? Aí sim, é essa doutrina aí, o gnosticismo, sendo como principal que Jesus não poderia ser o Filho de Deus, porque Jesus não teria essa parte divina por conta da carnalidade, a carne ser tão podre, ser tão pecadora, pecaminosa, né, com essa inclinação, não seria impossível. Já o Novo Testamento vai dizer que ele é o único que não pecou, né? O único que viveu até a vida adulta sem pecar. Agora, esse texto que você citou, ele diz respeito também a enganadores, também a uma advertência contra pessoas que estão indo contra Cristo, só que ele é um pouco mais genérico. Ele vai além do que você colocou. Ele vai tratar disso no versículo 7, olha lá. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Então ele começa o texto falando isso que a gente tinha acabado de falar agora, certo? E aí ele vai evoluindo. Aí no 8, acautelai-vos para não perderes aquilo que tem realizado com esforço, ou seja, para não perder a salvação, né? Para que vocês recebam o galardão convertido. Versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Então ele não está só unicamente se referindo
a essas pessoas que eram os gnósticos. Ele amplia muito agora e ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa que ultrapassar a doutrina de Cristo. Então, ele não está no versículo 9, ele não está dizendo que o fato é Jesus não veio em carne, Deus encarnado. Ele está dizendo de ultrapassar o ensino de Jesus. Entende? Se alguém ultrapassar o ensino, a doutrina, os mandamentos de Cristo, então esta pessoa toma cuidado, porque essa pessoa não tem Deus e não tem Cristo. Agora, no contexto, são pessoas que estão ensinando, praticando isso. Muitos cristãos, por exemplo, recém-batizados, eles ultrapassam a doutrina de Cristo em vários aspectos, mas eles estão dispostos, preponderantes a aprender a verdade e ir aperfeiçoando a sua vida. A gente chama isso de santificação. E muitos irmãos, ao longo de anos, às vezes tem irmãos que são decanos na fé, e em certas áreas eles têm um pensamento diferente da palavra. Aí um irmão um dia ensina ele sobre aquele tema, ele fala: puxa, agora eu fui liberto, agora eu entendi isso. Então, quer dizer que esse irmão estava em pecado? Não. Por quê? Porque essa ignorância dele é uma ignorância que é natural a todo ser humano, porque a palavra de Deus ela é aprendida ao longo do tempo. Só que quando uma pessoa fecha a mente dela em algo errado, e ela ensina aquilo, vive aquilo, aí ela está fora da doutrina. Entendeu o ponto? Por exemplo, o apóstolo Pedro, em Gálatas capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo narra um evento em que o apóstolo Pedro cometeu acepção de pessoas. Foi um pecado. Ora, quando Paulo chamou a atenção dele e falou com ele, tudo indica que ele se arrependeu. Então, está resolvido. O problema desse texto não é alguém, por algum motivo, ser contrário à sã doutrina, propriamente dito, porque isso seria impossível. Os novos convertidos não sabem a sã doutrina toda. Eles vão errando alguns aspectos, e alguns irmãos também. O que está em jogo aqui é ensinar e ficar naquilo. Né? A pessoa dizer não, e aí, se essa pessoa está assim, ultrapassando a doutrina, fique esperto. Eu fui meio prolixo aqui, mas é só para deixar um pouco mais claro, sabe? Entendi, Alex. Obrigado. Então, o que eu quis dizer é que esse texto, do versículo 9, não é necessariamente, especificamente, com relação ao versículo 7. Contém, mas o que está tratando aqui é de alguém ultrapassar a sã doutrina, e além. Enquanto que o 7 é alguém dizendo que Jesus não veio em carne. Ok? Entendi. Obrigado. O muçulmano vai dizer isso, o budista vai dizer isso, o esotérico vai dizer isso, que Jesus ele foi um iluminado, ele foi um sábio, um rabi. Essa doutrina gnóstica ela está disfarçada hoje em várias religiões. Tá? A Rosa Cruz, os místicos, muitos maçons vão dizer que Jesus foi um sábio, que ele foi um instrumento da divindade. Mas em si, ele mesmo ser a divindade, não. Isso não. Isso está disseminado em muitas religiões. Okay? Obrigado. Nada. Alex, Oi? vou perguntar uma coisa para você. Aqui em João, capítulo 9, versículo 1, eu vou ler aqui. Ao passar, é outra coisa, não é mais falando disso que eu vou perguntar. Bom. Ok. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seu pai, para que ele nascesse cego?
Disse Jesus, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Uhum. O que eu quero perguntar Jesus, aqui ele está falando que ninguém pecou, né? Que aconteceu para que Deus trabalhasse sobre as famílias lá para cuidar do rapaz. Só que tem passagens que Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. Uhum. E daí ele cura a pessoa. Uhum. Mas daí aqui ele está falando o contrário, que ninguém pecou. Uhum. Você entendeu o que eu perguntei? Sim, porque o que está em jogo ali é uma indagação dos discípulos de por que pessoas nascem com defeitos físicos. Certo. Que era uma ideia que até hoje ainda existe, de que pessoas que nascem com deficiência seria um castigo de Deus, ok? Seria algo relacionado ao pecado, a parte espiritual, entendeu? E não é, né? Não é. Isso eu não. entendo. Mas tem lugar que ele fala, você está curado porque os seus pecados foram perdoados. Isso. Mas daí ele relaciona isso a cura a pecado. Não. Entendeu? Eu acho que o que você está citando, mais especificamente, é a cura do paralítico, que Jesus faz, se eu não me engano, em Marcos 5 ali. E também 3 ou isso, 5. Eu Mas devia ter pego essas e não peguei. Tudo bem, mas o que Jesus fala na cura do paralítico, lá de Cafarnaum, é que as pessoas, os amigos deles, levaram ele para ser curado por Jesus. Isso. Todo mundo que viu um paralítico descendo pelo telhado numa maca, sob cordas, amarrado em cordas, também tinha uma expectativa de que houvesse ali uma sessão de cura. E Jesus decepciona todo mundo. Num primeiro momento, em vez de curar, ele apenas diz: filho, teus pecados estão perdoados. Só isso. Jesus não está ali associando o pecado à doença, à paralisia. Jesus apenas disse para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Pronto. Passou-se uns minutos, Jesus, sabendo o que as pessoas que estavam ali pensavam, e elas estavam pensando o seguinte: como que ele pode perdoar pecados? Isso é blasfêmia, só quem pode perdoar pecados é Deus. E aí, Jesus, sabendo o que as pessoas estavam pensando, razoando, Jesus disse: para provar para vocês que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou fazer agora o que é mais fácil para mim. Levanta e anda. Curou o paralítico. Ou seja, o que é mais fácil? É falar. Falar. Teus pecados estão perdoados? Ou é fazer um paralítico andar? Na nossa concepção humana, é mais fácil falar. Você chega diante de um paralítico, você fala: teus pecados estão perdoados. Quem que sabe se foi perdoado ou não? Quem que prova? Falar é fácil. Agora, alguém chegar na frente de um paralítico com as pernas atrofiadas e dizer levanta-te e anda, isso é anormal. Isso é algo completamente miraculoso, de outro mundo, né? Então, Jesus começou pelo que todo mundo acharia que seria mais fácil, mas não é, que é perdoar pecados, porque pecado não entra no céu. Então, Jesus disse para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Os religiosos ali criticaram Jesus. Só Deus pode perdoar. Aí Jesus falou: ah, é? Então, para provar que eu tenho essa autoridade, eu vou fazer aquilo que vocês acham que é o mais difícil, que ninguém consegue. E aí ele curou o paralítico. Agora, nesse texto aqui, que você citou, é outra situação. A situação ali tem uma pessoa paralítica, doente, ali, aleijada, e os discípulos estão questionando: ele nasceu assim por quê? Será que foi algum pecado, né, que foi cometido? Bem, alguns nascimentos algumas pessoas deficientes podem ter nascido por conta do pecado. Por exemplo. Ah, é? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um homem ou uma mulher. Mas vamos falar, infelizmente, mas vamos falar do homem. Vamos supor que um homem
aí vai na zona e vai lá e transa, tem relação com uma prostituta e ela tem sífilis. Ele adquire sífilis e não sabe. Chega em casa, no outro dia ele transa com a esposa, passa sífilis para ela, mas ela engravida. 9 meses depois, a criança nasce cega ou deformada. Bom, foi uma relação física que trouxe a doença, mas oriunda de um pecado. Ou seja, ele casado cometeu o pecado do adultério. Se não tivesse cometido aquele pecado, não teria trazido as consequências físicas de uma doença como sífilis. Então, nesse sentido, sim, nesse sentido nós temos essa condição. Então, em Jeremias 31, versículos 29 e 30, olha o que Jeremias fala sobre pecado hereditário, né? Jeremias 31, 20... que está falando que a gente aprende que não vem de Adão e Eva, né? Isso, Tem Ezequiel 18 a 20 também. Ótimo, então prepara aí para você ler esse. Eu vou ler Jeremias 31, 29 a 30. Então, Jeremias 31, 29... Mas, na verdade, o que eu queria entender era aquele de Sim, Marcos. de Marcos, tá. Não, beleza. Mas vamos aproveitar. Então, diz lá, naqueles 31, dias... o quê? 31, 29 e 30. Jeremias. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então, aqui ele está fazendo uma espécie de parábola. Não é? Ele está dizendo, naqueles dias já não dirão, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. Então, o que ele quer dizer com isso? Versículo 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que se comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, se eu comi uvas verdes, o meu dente vai ficar amarrando, embotado, e não do meu filho. Ele está falando isso em relação aos pecados, à iniquidade. Não é a iniquidade de um que passa para o outro. Entendeu? A questão do pecado, espiritualmente falando, não é o pecado que eu espiritualmente tenho que vai espiritualmente afetar o meu filho. Então, cada um responderá pelo seu pecado. É isso que ele está querendo dizer. Agora, o que eu disse é que o pecado de um homem que adquire sífilis se torna algo físico. O pecado em si foi ele ter tido aquele tipo de relação e feito aquilo. Aquilo sim. Afetou fisicamente o filho? Sim, mas por uma consequência humana, física. Humana. Okay? E aqui ele está falando de espiritual. Oi, Margarete. Pegando o gancho que a irmãzinha está falando, tem a ver também com Romanos 1, 27, onde fala que os homens, o apóstolo está falando aqui que os homens iam estar fazendo coisas assim, que, né, uns com os outros, e que aí ia receber o castigo, ia receber a punição do seu erro. Tem a ver? Esse texto foi muito aplicado no início dos anos 80 com relação à AIDS, né? Para os homossexuais. Isso então, E não é isso. Né? Aquele texto não está dizendo que Deus entregou aquelas pessoas a essa depravação e elas vão sofrer o justo castigo. O justo castigo ali é exatamente a ira de Deus quando chegar naquele dia. Eles vão pagar pelo seu pecado, até porque um homossexual pode se converter. Né? Agora, aquele que está entregue, aquele que está na prática disso, ele está na ira de Deus, ele está dentro da esfera da condenação, do julgamento, do juízo de Deus. É isso que está implícito ali. Agora, aquela aplicação de que era para os homossexuais, logo depois caiu por terra, até porque muitas pessoas pegaram com transfusão de sangue, não tinha nada a ver com sexualidade, foi erro, e assim por diante. Então, não se aplica. Tá, obrigada. Sérgio, eu sempre tive isso na minha mente, e hoje que eu estou esclarecendo, você está esclarecendo.
Obrigada. Não, ali a ira de Deus, ali é o dia do juízo mesmo, é isso. Agora, as pessoas estão sujeitas a doenças, mesmo que essas doenças comecem, por exemplo, a gonorreia. É uma doença venérea, ou seja, sexualmente transmissível, que surgiu na época da Primeira Guerra, com mulheres fazendo sexo com cachorro, com animal. A gonorreia é típica do cão, do cachorro. Nossa. E então, só para você ver como que essas coisas estão relacionadas, né? E o que acontece? Isso migrou para o ser humano, e aí o ser humano, sem asepsia e tal, foi passando um para o outro, até hoje ainda, raramente, mas ainda existe, né? E até não ser descoberto a medicação adequada, muita gente chegou a morrer dessas doenças chamadas doenças do sexo, né? Ou doenças venéreas, ok? Então, agora, isso tem culpa uma esposa que teve relação com seu marido e ele, ou melhor, uma mulher que o marido volta da guerra, tem relação com a mulher, ele pega essa doença, mas a doença veio por uma questão da relação dela lá com um animal, que é a zoofilia ou bestialidade, né? Então, e olha, a gente está falando disso, por exemplo, agora, mas com o advento, com o crescimento, ou com a maneira como as pessoas hoje se relacionam com os animais, esta área de bestialidade no mundo, ela tem prosperado, ela tem aumentado muito, entendeu? Por dois motivos. A maneira como o ser humano hoje encara os pets, os animais. Eu sei que muitos daqui são de uma época em que certos animais eram tratados de uma maneira e hoje são tratados de outra maneira. E isso tem implicações. Existem alguns estudos que tratam desse fenômeno e é bem complexo, bem complicado até. Mas só para a gente ter uma ideia de que muitas doenças e muitas coisas que acontecem não estão relacionadas diretamente à parte espiritual, como Jeremias está colocando, mas são consequências físicas de, sim, alguns desvios, alguns pecados, ou seja, de algumas práticas que são proibidas na Bíblia, por exemplo. Sérgio? Começou no versículo 19 do capítulo 18 de Ezequiel. Tá. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do seu pai, nem o pai levará a culpa do seu filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Perfeito, ótimo. Duas passagens aí que tratam dessa questão. E o que Jesus quis dizer, então, foi: ele não é paralítico por causa de pecado que ele cometeu, questão espiritual. Neste caso, ele está assim porque vai se revelar nele o poder de Deus. Eu estava lendo o Evangelho de João, estou lendo, né? Ainda não terminei de ler o Evangelho de João, e daí eu passei por essa passagem, daí eu falei, mas se ele está falando assim, como é que lá, né? Ele fala que... Daí eu falei assim, então o Alex vai resolver esse problema para mim. Não, inclusive, alguns Obrigada, espíritas, essa passagem ela é até usada exatamente para confrontar aquela ideia espírita de que nas reencarnações as pessoas vão pagando os erros das vidas passadas e com isso vão se aperfeiçoando se elas viverem bem, com caridade, tendo as práticas de bondade e tal, até elas evoluírem espiritualmente, né? Essa passagem é uma passagem que Jesus descaracteriza essa questão, por exemplo, né? Não que o judeu não cria em reencarnação, tá? O judeu não tinha essa visão de reencarnar,
Mas aqui a questão seria, a gente não reencarna, mas o pecado é transmitido, o pecado migra para uma pessoa, né? Não, o pecado não migra, mas a consequência pode ser que sim. Então, a consequência de alguém Mas que daí comete seria a isso, consequência carnal, né? humana, isso, física. Humana, Exatamente. física, Só isso. né? Mas não que a criança nasceu com pecado, pecadora. Jesus até desmistifica isso dizendo que é delas o reino dos céus. Né? Se alguém quiser se tornar entrar no reino dos céus, que se torne como uma criança, porque delas é. Ele usou o verbo no presente, ele não disse será. Ele disse delas é o reino dos céus. Né? E os anjos dela atendem diante de Deus e assim por diante. Então, não há essa ideia no cristianismo de pagar hereditariedade de pecados, né? Algumas igrejas evangélicas propõem isso, né? Maldição hereditária. Então, uma família vai passando para outra. A católica prega isso, né? E tal. Então, precisa tomar muito cuidado com esses ensinos aí. Né? O Calvino ensinou isso, né? Pois é, tem, mas não, os pentecostais aprimoraram isso, né? Os neopentecostais, tudo eles dizem que é algo hereditário. Muita coisa é isso. Você tem que ser liberto, porque isso aí pode ser uma maldição, que alguém na sua família, algum amigo, alguém lá atrás, e você pode estar trazendo isso há muito tempo já, por conta de herança familiar e tal. Cuidado com esses. São ensinos que são sedutores para trazer uma pessoa que está confusa, que está fragilizada, que está em dificuldades, e elas são ganhas com esse apelo aí. Né? A fragilidade faz cair muito nessas coisas, né? Faz. Olha, irmãos, nós já estamos aqui no nosso horário, já passou até um pouco. Já né? está acabando. E apareceu uma Nossa, já até passou. Passou. O Wellington estava com a mão levantada, o Alex. Quem? Alex, O Wellington. Ezequiel, que capítulo e versículo? Ô, João, ô, Sérgio, repete aí, por favor. Jeremias 31, 29 e 30. Não, Jeremias eu marquei. Tá. Ezequiel. É 18. Eu tô nele aqui, agora que eu vi. Deixa eu ver aqui. A responsabilidade. Capítulo e versículo? Inteiro, leu inteiro, 18 inteiro é bom. Vai tratar disso. Obrigado. Mas mais especificamente o 18 e 19, tá? Obrigado. Ali 17, 18 e 19. Viu, Alex? Eu li do 19 e o 20. Isso, Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 e 20 eu li. Todo o texto é sobre isso. Mas o 17... Tem. Trata. Podia ser até antes, 15. Podia até começar no 15. Isso. Tá bom. E essa o missão... objetivo era sobre filho, né? Tá. Falando com o pai. E aí os dois, aquele ali, encaixava direitinho. Quem que era com o irmão? E essa missão de Jesus sobre os milagres... E essa missão de Jesus sobre os milagres aí, tem uma profecia lá de Isaías 42, né? No 7, lá, de abrir os olhos, fazer muitas outras coisas. Isso, Como ele falou também... Pode falar. Não dá para ficar até meia-noite não hoje, porque não vai ter mais? Não. Não dá, não. Só tinha um irmão aí que estava... Quem que era? O Wellington, não? Tá tão bom o assunto, rapaz. Tão bom o assunto. É gostoso, Tá bom mesmo. Gostoso. Aprende muito, aprende. Isso. Vai, Valdo, só se você pregar, Valdo. Eu tô falando tão bem hoje que eu estou até admirado. Tu sempre fala bem, meu irmão. Fala sim. Quem que tinha a mão levantada aqui estava antes e que a gente não teve tempo? Ninguém? Era eu, Alex. Oi, Wellington. Vai, Wellington, fala então rapidinho. Quando tiver aí, pode deixar para outro aí, para outro estudo. Não, tá? já aproveita. Fala rapidinho aí que dá. Tá. Não, a minha dúvida, Alex, é voltando lá, não fugindo do contexto aí, mas lá em
Abraão, quando ele tem um encontro com Melquisedeque, sim. No caso ali, Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus, mas na Bíblia não fala a descendência dele, dos filhos de Noé, não é de Sam. Ali, não fala do contexto todo, né? Ele abençoa Abraão com pão e vinho. Isso. O que eu queria entender é que não existia só Abraão ali, né, como um servo de Deus, mas tinha outro, né? No caso, então, que era Melquisedeque. Então, pode ser que sim, e eu creio que sim, mas a Bíblia vai tratar dele, de Melquisedeque. A palavra, o nome Melquisedeque é uma conjunção de duas palavras cananeias. Melqui significa rei, e Zadok significa justiça. Melquisedeque, na verdade, é um apelido que virou nome, sabe? Então, é o rei de justiça. E ele é o rei de justiça da cidade de Salém. Essa cidade, Salém é paz em cananeu, assim como Salam é em árabe e Shalom é em hebraico. Então, ele era o rei da cidade de paz, que quando Davi conquistou dos jebuseus, Davi acrescentou Jeru, que significa confirmação, aí virou Jerusalém. Então, Jerusalém é a cidade antiga em que Melquisedeque era rei. Ele era rei de Salém. Mas ele não era só rei, ele também era conhecedor do Deus Altíssimo e sacerdote do Deus Altíssimo, com essa peculiaridade. Ele é o primeiro sacerdote citado e ele não tem uma casta, ele não tem uma genealogia. Por que isso? Porque na lei só podia ser sacerdote do povo de Deus alguém que fosse levita e da família de Arão. Só descendentes de Arão, que era levita, então não era qualquer levita que podia ser sacerdote. Isso está lá em Números capítulo 17 e 18. Somente os da família de Arão poderiam ser sacerdote. Então, Zacarias, por exemplo, ele era, porque ele era sacerdote, então ele era levita da família de Arão, ok? Então, agora, Barnabé, muito provavelmente não era sacerdote, mas era levita, porque ele não era da família de Arão, ok? E o que isso significa? Significa, para nós cristãos, isso é muito importante você saber, o autor de Hebreus, ele vai dizer que ele escreve para aquela igreja, né, que tinha muitos judeus, porque havia judeus que estavam dizendo que Jesus não podia ser sumo sacerdote, porque, segundo a lei, para ser sumo sacerdote tinha que ser da descendência de Abraão, e Jesus, de Arão, e Jesus não era, Jesus era da descendência de Judá. Quem era de Judá jamais poderia ser sacerdote. E como que Jesus, então, poderia ser nosso sacerdote se ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Aí, o autor de Hebreus, ele vai usar um princípio chamado Olam, que é um princípio do Oriente Médio, sobretudo judaico, em que as coisas mais antigas são mais importantes e maiores do que as novas. Então, a lei, ela é mais nova. Quando Deus disse que só se teria sacerdote da descendência de Arão, Melquisedeque já era muito mais antigo e sem genealogia. E Jesus, então, ele diz, Jesus é um sacerdote de uma casta muito superior à de Levi. Por quê? Porque ele é da casta mais antiga. Ele é comparado a Melquisedeque, que era sacerdote sem genealogia. E aí, ele combate aquela doutrina brilhantemente, dessa forma, né? Os levitas não existiam ainda, né? Não, só vão existir bem depois. Agora que entendi. Nem o dízimo, Ana. Nem a lei o do dízimo. E olha que coisa interessante. Abraão deu o dízimo. E olha que coisa interessante. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: que ele seria um homem rico, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra e ele teria uma grande nação vinda dele.
certo? Quando ele chegou diante de Melquisedeque, foi Melquisedeque que abençoou ele, e não ele que abençoou Melquisedeque. Aí o autor de Hebreus diz assim: quem é maior? É quem abençoa ou quem é abençoado? É lógico que quem é maior é quem dá a bênção, né? Quem pede a bênção é inferior, quem dá a bênção é maior. Então, Abraão, embora tenha recebido de Deus a promessa que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, quando ele esteve diante de Melquisedeque, quem abençoou? Quem foi? Melquisedeque que abençoou ele. Então, o autor de Hebreus cita isso para aquela igreja exatamente para provar que Jesus, sim, pode ser sumo sacerdote, mas não da ordem levítica, de uma ordem superior, maior, que era a ordem de Melquisedeque. Com isso, está resolvido ali aquele problema. Né? Segundo Melquisedeque, né? É, exatamente. O Valdivino, ele explicou melhor que o Enio agora, hein, que deu para entender melhor. Tá bom. Ah, mas às vezes é o momento. É o momento. É, só. Tá bom? verdade. É que a pergunta do Wellington foi boa, né? Foi muito boa. É verdade. É verdade. Deu Vai para ter mais ajudar, perguntas, Wellington? Alex, semana que vem? Mas Sim. qual que não foi boa? Todas são excelentes. Ah, então. Verdade. Exatamente. Mas tudo bem, Wellington? Deu sim para entender, né? E a importância ali que ele traz pão e vinho, né? Para abençoar o. Importância muito grande aí que nós temos na ceia. Né? Ah, olha, só mais rapidinho. Foi nessa hora do pão e vinho que ele... Tem uma parte em João que ele fala que Abraão viu Jesus. Isso. Foi nessa hora? Não. Ali é outro texto. Ali é outra coisa? É João capítulo 8. Eu queria ter visto aquela hora ali. Jesus vai dizer que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isso. Para confirmar que Abraão estava vivo em Deus, em Cristo, e que a autoridade de Jesus, ela é consequência, ela é uma continuidade do plano de Deus que envolveu Abraão. Ou seja, o descendente de Abraão é Jesus. E é em Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. Portanto, a promessa que se cumpre, a promessa de Deus a Abraão, se cumpre em Jesus. Ok? Tudo bem? Maravilha. Obrigada. Serginho, tá dando um tchau? Beleza. Fica na paz, viu? Irmãos, foi muito bom. Que Deus abençoe. Alex, quem Oi. sabe, sabe. Né? Quem sabe, sabe, né? Obrigado, Alex. Que isso. Um prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite para todos. Muito Olha, obrigado os irmãos têm razão. Todas as perguntas são boas. Mas como o professor é bom, né? Aí não tem problema. Também, aí vamos junto, né? Juntou o bom com o bom, a coisa fica ótima. Deus abençoe, então. Tchau. Tchau. Posso fazer umas perguntas semana que vem? Tchau. Se Deus quiser, vai. Vamos deixar mais uma semana. Tá bom? Então tá bom. Alex. Tchau. Valeu, Diego. Bom ter você com a gente. Sérgio. Tchau. Alex, você falou um mês agora para poder voltar esse estudo? Então. Vamos deixar mais uma semana que vem só, então. Tá bom? Que bom, beleza. que bom. Tá. Tchau, então. Então, quarta-feira vai ter. Vai. Vai ter? Não, toda quarta a gente vai continuar tendo. Só essa maneira de deixar aberto para várias perguntas, entendeu? Nós vamos ter toda quarta ainda. E quarta que vem assunto, né? Continua. E depois a gente vai pegar um assunto mais específico. Valeu. Obrigado, tá hein, Alex? Nada. Obrigada, Alex. Nada. Tchau. Obrigado a todos. Amém. Boa noite a todos.